Mais uma vez quero aqui dar graça e paz aos amados e declarar a minha satisfação de poder nessa noite ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E a minha oração é que Deus, de acordo com a sua vontade, me use, porque eu tenho plena certeza de que ninguém está aqui para ouvir palavras de homem, mas a palavra de Deus, e que ela encontre lugar em seu coração e faça diferença na sua vida nesta noite. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11. Vamos aprender as devidas lições desse texto que narra a tentação de Jesus. Vamos aprender ou procurar aprender as devidas lições para as nossas vidas. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, um texto curto. Será uma mensagem objetiva para que nós possamos estar mais atentos em relação ao pior inimigo das nossas almas, Satanás, um inimigo ardil. Tome cuidado com esse inimigo. Não pense você que é mais esperto do que ele. Ele conhece muito mais do que nós. Existe desde antes da fundação do mundo. Por isso, devemos tomar todo cuidado com esse inimigo sagaz, que não descansa um só momento em investir contra as nossas almas, em nos roubar da presença de Deus. Não que ele tenha poder para isso, porque quem está em Cristo está com ele para todo sempre. Mas ele pode atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor e evitar que sejamos o verdadeiro testemunho para o qual Deus nos salvou. E por causa de não sermos um verdadeiro testemunho do Senhor, muitas pessoas poderão deixar de ir a Cristo por nossa causa. E aí é onde ele ganha. Por isso, tome todo cuidado com as artimanhas do diabo, que nem sempre você conhece, nem sempre nós conhecemos. Jesus estava aqui prestes a começar o seu ministério. Então, logo após ser batizado, diz aqui a Bíblia, o texto que antecede, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas por que isso? Por que Jesus teve de ser tentado pelo diabo? Queridos, vamos entender aqui uma coisa. Aquele Jesus que acabara de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, que todos conheciam como filho de José e Maria, o carpinteiro, né? Aquele Jesus, ele era simplesmente um homem. Ninguém ali o conhecia como filho de Deus, exceto, primeiro de todos, o João Batista, porque Deus assim o revelou. Mas até que todos conhecessem como filho de Deus, Jesus era apenas só um homem. E como um homem que veio à terra para morrer em prol do resgate dos homens, ele teria que cumprir todos os rudimentos da lei, para que nada ficasse a mercê. Teria ele que cumprir conforme a justiça. Por isso, quando indagado por João acerca de ser batizado por ele, o próprio Jesus diz: deixa por enquanto, porque convém que se cumpra
toda a Escritura. Então Jesus deu o exemplo de obediência, de submissão, de rendição a Deus, para ser cheio do Espírito Santo e assim poder vencer Satanás e nos libertar do pecado. Por isso ele foi como último teste para o deserto, ser forjado diante da fome, da sede e da tentação de Satanás, para que assim ele tivesse toda a autoridade que Deus lhes havia dado, prometido, e pudesse assim fazer a sua obra, cumprir com o seu ministério, que durou apenas 3 anos. Vamos aqui à leitura do texto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e te tomarão nas mãos, para que não tropece teus pés ou teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás ou prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, logo de cara assim a gente aprende algo aqui. Logo depois da provação, depois da escassez, vem a bonança. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem alimento, sem água. Mas depois que ele venceu Satanás, vieram anjos e o alimentaram. Já fica aqui para nós esta lição. E vamos aqui tirar as devidas lições para as nossas vidas nesse texto, em relação a esse inimigo sagaz, que é Satanás, inimigo ágil. Ágil é aquele que é astuto, né? Que age com astúcia, com sagaz, aquele que é sagaz, que ilude, que vive para iludir as pessoas, que arma laços e ciladas contra as pessoas. Então o diabo é esse tipo, que está sempre armando uma emboscada para pegar os desapercebidos. Estejamos atentos. Não somos inteligentes o suficiente para escaparmos das suas ciladas sem a proteção de Deus. Por isso, a necessidade de não perdermos tempo em querer andar longe da comunhão com Deus. Cuidado. Cuidado que o inimigo pode estar prendendo você de alguma forma para que você não tome essa decisão, esse compromisso, não assuma esse compromisso de uma vez por toda, de se entregar por completo a Deus.
Enquanto você está pelas margens, contemplando as distâncias, ele está se aproveitando para te manter, para que você não seja inserido de uma vez por toda no reino de Deus. Se é que aqui tem alguém nessa situação, né? A gente não sabe. Quem sabe é o Senhor. Mas nós aceitamos a Cristo, nos tornamos cristãos, nos tornamos filhos de Deus, mas nós precisamos de crescer. E quando nós não crescemos espiritualmente, nos tornamos uma criança espiritual. E sendo uma criança espiritual, nós não temos como adentrar de maneira profunda no reino de Deus. Não temos como entender de maneira plena os propósitos de Deus para as nossas vidas, e tampouco saberemos quem realmente somos. E é exatamente aí que o Satanás entra, porque ele não quer que amadurecemos os nossos conhecimentos em relação a Deus, em relação a quem somos. Então ele quer que a gente se mantenha ali salvo, porém sem força, sem vida, sem poder de influência. Queridos, e se o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, esse Espírito, ele quer agir em nós. Ele quer tornar Deus conhecido às pessoas. Para tanto, nós precisamos nos identificar com Ele. Precisamos afinar, estreitar esse relacionamento, essa sintonia com Ele. E aí nós vamos estar mais temerosos diante dos erros que praticamos. Nós vamos estar mais cientes de que Deus está conosco, e por isso nós vamos viver de maneira que agrade ao Senhor. E Satanás não quer isso. Por isso ele é o inimigo árduo, inimigo astuto, ardiloso, ou artiloso, né? Que está sempre procurando nos afastar da presença de Deus, de um conhecimento maior, para que assim não podemos usufruir daquilo que Deus já nos concedeu, da plenitude do Espírito Santo em nós, com poder de ação, através dos nossos atos, através das nossas orações, porque Deus tem compromisso, queridos, com aqueles que têm compromisso com Ele. Não esqueça disso. Satanás sempre trabalha nas áreas da vida em que mais vulnerabiliza o homem. Naquela parte que mais somos vulneráveis é onde ele trabalha com todo afinco, para que nós venhamos não desenvolver na nossa vida em Cristo, para que nos tornemos cada vez mais criança, cometendo sempre loucuras, doideiras, sem saber nem às vezes o que estamos fazendo. Exemplo que ele usa sempre para nos pegar, para nos atrair: poder. Ele vibra quando alguém gosta de exibir poder, né? Quando alguém gosta de se gabar daquilo que é, daquilo que tem, daquilo que sabe. Ele gosta muito desse tipo de pessoa. Esses crentes que ficam querendo se mostrar mais sabichão do que todos, mais intelectual do que todo. Temos que tomar muito cuidado com isso. Ele gosta disso, porque ele sabe melhor do que a gente. E, no entanto, ele não dá lugar para honra a Deus, para glorificar a Deus. De certa forma, quando nós queremos exibir o nosso poder, queremos exibir nossos conhecimentos, nossos dotes, né? Nós estamos buscando glória para nós mesmos. E não para Deus. E não é isso que Deus quer. E o diabo sabe disso. Foi exatamente por isso que ele perdeu o lugar diante de Deus. E sabendo ele que nós herdamos esse lugar, ele não se satisfaz com isso. Ele perdeu o lugar diante de Deus exatamente porque queria ser igual a Deus. Queria roubar a glória de Deus.
queria roubar o trono de Deus, ele perdeu. E essa oportunidade, esse privilégio de fazer parte do reino de Deus foi dado a nós, a mim e a você. Por isso que ele trabalha de maneira tão sagaz para nos tirar da presença de Deus. Cuidado. Outras coisas também ele costuma usar para nos atingir, como sabedoria, conhecimento, não é isso? Que a gente quer de todas as formas evidenciar, né, esses recursos que adquirimos através de esforço próprio, mas a verdadeira sabedoria e conhecimento vem do Senhor, diante de um coração temeroso que tem convicção de que foi criado para o louvor da sua glória. E aí ele entrega tudo ao Senhor, ele se rende ao Senhor e ele se deixa ser instrumento nas mãos do Senhor. E dessa forma, aqueles que vê suas ações, seus conhecimentos, sua sabedoria, vão glorificar a Deus. Não foi isso que Jesus disse lá em Mateus 5:16? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Pastor, mas por que o senhor fala tanto nesse versículo? Porque eu desejo que você guarde isso, grave isso em seu coração, isto é, na sua mente, no centro do seu ser, que você nasceu para a glória de Deus. Que tudo que você faz aqui na terra deve ser para tornar Deus conhecido a esse mundo perdido sem Cristo. Guarde isso. Por isso eu vou repetir sempre esses versículos, esses e outros, né? Outra coisa que Satanás gosta que façamos, reivindicar conhecimento. Eu sou digno de ser reconhecido pelo que fiz. Poxa vida, faço todo o esforço para preparar um texto, um estudo, e não vem ninguém? Que isso? Estou aqui, dando minha vida, estou fazendo de tudo por vocês, e vocês nem sequer me agradecem? Como a gente precisa aprender, irmãos. Como a gente precisa aprender. E saber que por trás de tudo isso está um sentimento carnal que não agrada ao Senhor e sim a Satanás. Porque nós não estamos aqui para reivindicar direito, porque se assim fizermos, também estamos atrás de glória, e nós estamos aqui para dar glórias a Deus. É Ele quem tem que ser glorificado e não nós. Se pessoas quiserem vir nos agradecer, e virão com certeza, pessoas virão reconhecer quem somos, virão com certeza, mas reconhecendo acima de tudo que o que nós somos e o que fazemos, somos e fazemos para a glória de Deus. E aí nós não corremos o risco de roubar a glória de Deus. Quem gosta de fazer isso é o inimigo das nossas almas. E quando a gente age da mesma forma, ele vibra, porque ele gosta, porque ele está vendo que nós estamos caminhando na contramão daquilo para o qual nós fomos chamados, viver o reino de Deus. Então, querido, esteja atento com esse inimigo sagaz. Você percebe que ele fez exatamente isso com Jesus? Quando ele chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava querendo o quê? Que Jesus exibisse o seu poder e mostrasse quem era ele. Para de ser bobo, rapaz. Eu sou o filho de Deus. Vou te mostrar que eu posso fazer isto. É tudo que ele queria, orgulho, soberba. Jesus conhecia muito bem. Então Jesus disse para ele. E também se Jesus fizesse isso, estaria quebrando o propósito, que era o seu jejum, estar diante de Deus em fragilidade humana para ser preenchido com o poder de Deus. Então Jesus disse para ele:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está logo no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 4, né? E ele não se contenta com isso, ele é insistente. Você vai vencer ele hoje, você pensa que ele vai ficar sossegado? Não, ele volta para te atormentar e tentar te pegar de novo, cuidado. E no versículo 5 diz a Bíblia que ele transporta o Senhor para a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo e diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí ele usa as escrituras, usa o Salmo 91, versículo 12, porque está escrito: aos teus anjos te dará ordem ao seu respeito, para que sustentes pelas mãos e tu não tropeces com os pés em pedras. Só que Jesus é Jesus. Jesus diz para ele: também está escrito. Se você quer usar a Bíblia, então vamos na Bíblia. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não provoque Deus. Ah, Senhor, ali tem um tiroteio, mas como eu sou teu servo, eu vou meter o peito lá porque nada vai me acontecer. É tentar o Senhor teu Deus. Estou enfermo, uma doença triste aí tentando me consumir. Não, eu não vou no médico não, porque o Senhor é o médico dos médicos. Vai morrer, se não se cuidar. Não tente o Senhor teu Deus. Deus te deu um meio de escapar, escape. Se o próprio Jesus escapou quando tentaram apedrejá-lo muitas das vezes, por que nós não? Quem somos nós? E por último, irmãos, Satanás oferece a vida mais confortável e luxuosa neste mundo para poder acorrentar a tua alma no inferno por toda a eternidade. Acredite nisso. Olha o que ele faz com Jesus. Leva Jesus a um monte e mostra toda a glória do mundo. E diz: ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele quer ser venerado, ele quer ser adorado. Ora, se Jesus fosse fazer isto, seria de nós. E o Senhor estaria rompendo com o seu Deus, com o seu Pai, deixando de cumprir a sua missão. Então Jesus não dá mais chance para ele. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E aqui, meus amados, está o grande tropeço de muitos seres humanos, principalmente do nosso brasileiro, que gostam de idolatria, né? Que vivem na idolatria e não querem admitir que são idólatras. Adorarás só ao Senhor teu Deus. E o que caracteriza uma adoração? É uma veneração, é um cuidado excessivo por algo, é uma admiração, é dar lugar excessivamente a coisas no lugar de Deus. Até mesmo a nós mesmos, ou até nós mesmos, quando nós damos mais lugar às nossas prioridades pessoais, ao invés de dar lugar a Deus em nossas vidas para que Ele nos direcionando, nós estamos tornando Deus nós mesmos. Então isso é idolatria também. E quando se fala de se curvar diante de uma imagem, ou diante de um santo qualquer que não seja o Senhor, aí que o negócio fica mais difícil. Foi por esta e muitas razões que o Senhor sempre castigou o povo. Daí os amados podem ter uma ideia do porquê que o mundo está do jeito que está. Olhe em volta, olhe para o povo, faça uma leitura do seu contexto, de acordo com a palavra de Deus, e veja o porquê de tanto sofrimento, de tanta desgraça, de tanta calamidade, de tanta maldade no mundo. A razão de tudo é a distância de Deus, o pecado de rejeitar Deus como o Senhor de suas vidas. Cuidado, querido, é isso que o diabo quer, que nós não olhemos para Deus como Senhor, deixando que Ele lidere a nossa vida, lidere os nossos planos, lidere tudo o que somos, para que assim nós venhamos
ficar perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber às vezes até mesmo quem somos. O Senhor quer que nós estejamos acordados diante dele todo o tempo. Portanto, estejais atento, porque o inimigo, o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, rangindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistiu e fique firme. Assim como diz Tiago, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso, Tiago 4, versículo 7. Chegai-vos a Deus, ou sujeitai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe a todos nessa noite. E que nós possamos viver mais em alerta com relação ao terrível inimigo que nos rodeia tão de perto. Até a próxima, em nome de Jesus. Vamos orar.